Olá pessoal, estou aqui então gravando o 7º vídeo da série de 10 vídeos a respeito dos impactos da reforma trabalhista no contrato de trabalho. Nesse vídeo então vamos tratar de um tema que teve grandes modificações e que merece atenção, que é a equiparação salarial. A equiparação salarial ela tem como princípio basilar o princípio da igualdade de salários, ou seja, da isonomia salarial. E esse direito ele não encontra parâmetros apenas na CLT. Desde 1919, o Tratado de Versalhes, as Cartas das Nações Unidas e outros instrumentos internacionais já tratavam desse direito. E aí vem a Constituição Federal, no artigo 7º, inciso 30 e 31, trata da proteção ao salário, da vedação à discriminação. A CLT, no artigo 5º, também trata do princípio da igualdade, veda a discriminação de salário entre homens e mulheres. No artigo 358, a CLT também trata da vedação à discriminação de salários de um trabalhador brasileiro trabalhando por uma empresa estrangeira. E vem o artigo 461 e traz os parâmetros para que seja constatada essa equiparação, ou seja verificado o desnível salarial. E também tem a súmula 6 do TST, que serve de parâmetro para fixação e limitação dos requisitos. Inclusive essa súmula ela tem 10 incisos que ajudam os operadores a traçar quais as situações que se encaixam dentre a norma anterior, que é antes da Lei 13.467. Com a reforma trabalhista, a Lei 13.467, houve a modificação estrutural de alguns requisitos que eram inclusive objeto de debates e que essa súmula 6 do TST servia de parâmetro, já que havia um dissenso. Já passando então para as questões que foram modificadas, nós vamos ver no próprio caput do artigo 461 que houve a retirada do termo mesma localidade, incluindo-se o mesmo estabelecimento. Essa é a primeira modificação que tem impacto gigantesco se formos levar em consideração que o TST entendia por mesma localidade, que é o mesmo município ou mesma região metropolitana. E agora, com essa nova redação, para que seja configurada a equiparação, é preciso estar no mesmo estabelecimento comercial. Uma outra modificação é a inclusão de uma figura de discriminação, que é a etnia. Antes era a nacionalidade, a idade, sexo, e foi incluída a etnia, que não pode haver discriminação por esse valor, sob pena inclusive de implicação de multa, não só pela etnia como sexo, se houver a constatação que o desnível salarial se deu por esses motivos. Além das diferenças salariais, a pessoa vai ter direito a receber 50% do maior salário de benefício como multa do empregador. Avançando então nos requisitos, eu separei então em 5 itens que houve modificação ou que é necessário uma análise mais acurada da situação. E nós temos então o primeiro deles, que é a identidade de funções. É claro que esse é o primeiro porque é o principal, que se não houver identidade de funções, não há que se falar em equiparação salarial. E quanto a este requisito, a lei não trouxe nenhuma diferenciação, então, para não estender muito, eu não vou ficar repassando essa questão. O segundo requisito é todo trabalho de igual valor. Igual valor, leia-se mesma produtividade e mesma perfeição técnica. Esses critérios objetivos de aferição do trabalho também não foram objetos de reforma. O que foi objeto de mudança é o tempo na função e no emprego.
A lei anterior mencionava que, para que haja equiparação salarial, o tempo na função não pode ser superior a 2 anos entre o paradigma e o equiparando. A nova redação do parágrafo 1º do 461 fala a mesma coisa a respeito da função, só que acrescenta um limitador maior, que diz respeito ao tempo no serviço, ou seja, que não pode ser superior a 4 anos. Antes de verificar o limitador na mesma função, é preciso verificar o tempo na empresa. Se for superior a 4 anos, já elimina a possibilidade de ser configurada a equiparação salarial. Um outro requisito também diz respeito ao mesmo empregador, e um outro requisito que já incluo nesse, que é o terceiro no caso, mesmo estabelecimento empresarial. Mesmo empregador, havia várias discussões se o grupo empresarial, no caso, era considerado o mesmo empregador para fins de equiparação. O TST vinha numa vertente de que não é bem por aí, porque se for considerado assim, pode acarretar uma anarquia nos cargos da empresa. E vem agora, então, o legislador estabelece mesmo empregador no mesmo estabelecimento empresarial. Essa limitação de espaço, ela restringe a amplitude e qualquer discussão a respeito de um empregado que trabalha aqui em São Paulo, na mesma empresa, e o outro trabalha em Jundiaí, a mesma empresa do mesmo grupo. Se eles não estão alocados no mesmo espaço físico, e entenda-se para fins de mesmo espaço físico, a definição dos 1142 do Código Civil, que ela fala que o estabelecimento é o conjunto de bens, né, necessários para a atividade empresarial, e dentre esses bens nós temos os bens materiais, que é o prédio, que é o ambiente onde a empresa se desenvolve, realiza seu ofício. Logo, tem que estar dentro o mesmo local para ser configurada a equiparação. E aí, não havendo essa compartilhamento do local entre o paradigma e o equiparando, não há que se falar também em equiparação salarial. Um outro requisito que também foi objeto de reforma é com relação à equiparação salarial em decorrência a impossibilidade, no caso do reconhecimento da equiparação, quando houver quadro de carreira ou plano de cargos e salários. A legislação anterior já previnha essa situação de exclusão da equiparação, o quadro de carreira. Só que a súmula 6 do TST, inciso 1, estabelecia que esse quadro de carreira deveria estar homologado pelo Ministério do Trabalho. No entanto, a reforma trabalhista vem e tira qualquer exigência de homologação e de registro em órgãos públicos desse quadro de carreira ou plano de cargos e salários, só que ele menciona a necessidade de haver um regimento, normas internas da empresa ou convenção coletiva que trate a respeito. O último requisito para a configuração da equiparação é a contemporaneidade. A súmula 6 do TST trazia a necessidade da simultaneidade de serviço, né? Ou seja, paradigma e equiparando tem que ter trabalhado juntos em algum momento. Só que havia a possibilidade da fixação de um paradigma remoto em decorrência do reconhecimento da equiparação em cadeia, que é aquela em que houve um reconhecimento de uma equiparação na justiça e por consequência dessa um segundo, terceiro, quarto, quinto empregados pedem equiparação salarial, só que a pessoa que foi usada como paradigma nunca trabalhou com eles, porque ele era paradigma remoto. E inclusive a lei expressamente veda a possibilidade do paradigma remoto. Então são essas principais mudanças da equiparação. Então é isso, pessoal, espero que vocês estejam gostando. Eu tentei ser mais breve possível diante da gama de informações. Vou deixar aqui uns slides
abaixo no vídeo, se quiserem baixar e estudar. Muito obrigada, curta a nossa fanpage e acesse as nossas redes sociais e o nosso site. Um forte abraço e até breve.